Olá pessoal, vamos começar a resolução da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2014 para 2015. Então, antes de mais nada, vocês vão entrar no site do Colégio Militar, está aqui o endereço, e vão pegar essa prova. Eu não vou ficar lendo as questões aqui, vocês vão ter que ler, entender a questão, e aí, a partir daí a gente começa a resolução. Vamos começar então com essa primeira questão. Ok? Então você já terminou de ler o enunciado. O problema faz algumas perguntas aqui para você marcar qual é a opção correta. São perguntas relacionadas com a média de público. Então ele colocou uma tabela com os anos das Copas, o lugar onde a Copa foi realizada, o número de jogos e o público total. Por exemplo, 434.500 pessoas. Isso aqui não quer dizer que teve um jogo com essas pessoas todas assistindo. Foram 18 jogos e a soma dos públicos desses 18 jogos deu esse total aqui. Então ele está fazendo umas perguntas aqui sobre a média de público, quer saber qual é o jogo que teve, a Copa que teve maior média de público, etc. Olha, como é que a gente calcula a média? A gente pega o total, por exemplo, esse aqui, divide pelo número de jogos aqui no caso. Então, sempre quando você quer saber uma média, você pega a soma e divide pelo número de elementos. Então aqui, por exemplo, eu tive 64 jogos, um público total de 3.300.000. Eu tenho que dividir 3.352.605 por 64. Com isso, vou ter a média de público para esta Copa. Olha, se você calcular a média para todas as Copas, você vai fazer 18 contas de divisão e você vai acabar gastando o tempo todo que você tinha para resolver essa questão. Aliás, vai gastar até mais do que isso. Essa prova aqui, ela tem 20 questões e 3 horas de duração. Então, você tem um total... você tem 2 horas de duração. 18 questões para você fazer em 2 horas. Então, você tem 9 minutos para fazer cada questão. Essa é uma dificuldade séria na prova do Colégio Militar. As questões são trabalhosas e você tem um tempo limitado para resolver. Então, nem pense em fazer essas divisões todas. Sempre quando você encontrar uma questão que parece que vai dar muito trabalho, deve haver um caminho mais curto. Você não precisa fazer todas essas divisões, calcular as médias em todas essas Copas, porque para responder as perguntas você não precisa saber tudo isso. Então, por exemplo, tem duas aqui que a gente já pode eliminar. Preste atenção. A Copa de 74 teve menor média de público que a Copa de 78. Olha, Copa de 74 e Copa de 78. Então, essas Copas tiveram 38 jogos cada uma e aqui está o público. Olha, você não precisa nem fazer a conta para perceber que, como esse número é maior que essa Copa teve maior média de público do que essa. Então, a Copa de 74 teve menor média? Não, ela não teve menor média, ela teve maior. Se você for fazer essa conta aqui, 1.700.000 e pouco por 38, e essa outra, 1.600.000 e pouco por 38, essa aqui vai dar um maior resultado, vai dar maior média. Então, esse item C aqui está errado. A Copa de 74 não teve menor média de público. Então, eu já vou eliminar esse item C, ele não pode estar correto. A mesma coisa aqui, ó, ele está comparando a Copa de 2002 com a Copa de 98. Então, olha só, Copa de 2002 e Copa de 98. As duas Copas tiveram o mesmo número de jogos. Acontece que o público foi bem parecido, hein? Essa Copa aqui, de 98, ela teve um público um pouquinho maior do que essa Copa de 2002, tá? Então, isso que ele está falando aqui, a Copa de 2002 teve maior média, isso está certo? Copa de 2002 teve menos gente assistindo, então a média foi menor. Então isso aqui não está correto, tá? A Copa de 2002 não teve maior média de público que a Copa de 98. Então eu já elimino essa aqui, não fiz conta nenhuma até agora, ok? Agora a gente tem que
resolver essas três aí, ver o que está errado, o que está certo. Não tinha que fazer nenhuma conta. Olha, das Copas que ocorreram no México, a de maior média de público foi a de 86. Então vamos ver aqui, uma Copa no México, na qual o Brasil foi campeão, né, a Copa de 70, e aqui a Copa de 86 teve de novo no México. A gente pode olhar aqui, ó, não vamos poder fazer a comparação só olhando o público, porque essa primeira Copa do México, ela teve 32 jogos e essa outra teve 52. Então, na hora de comparar, os denominadores são diferentes. Então eu não posso só olhar os numeradores, né? Então essa aqui teve, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó, 1.600.000 dividido por 32. E essa outra aqui, 2.400 por 52. Então você pode até olhar para esses números e perceber direto qual é o maior, qual que vai dar o maior resultado. Mas vamos fazer a conta direto aqui. Na hora do nervosismo, você vai acabar fazendo a conta mesmo. Então, olha só, a Copa de 70. Copa de 70 eu tive 1.600.000, vamos anotar aqui, 1.673.975. E agora eu vou fazer a média de jogo. A média por jogo eu vou dividir pelo número de jogos, por 32. Então vamos fazer a continha aqui. Eu vou ter que botar aqui o 67, 5, vai dar 5, sobra 7, 73, por 32 vai dar 2, resto 8, opa, 64, 60, não, resto 9, desculpe, resto 9, 99 por 32 vai dar 3, 96, 3, 37, agora por 32 vai dar 1, resto 5, 55 por 32 vai dar 1. Pronto. A gente, no caso da média, não vamos usar as casas decimais, tá? Então, a Copa de 70 teve um público médio por jogo de 52.311 pessoas. Vamos fazer a mesma coisa agora com a Copa de 86. Então, a Copa de 86 teve 2.407.431 pessoas. O número de jogos foi diferente, foram 52 jogos. Então vamos à conta. Vou ter que botar aqui 240. Então isso aqui vai dar 4, 52, 104, 208. Então 32, ó, você já viu que vai dar menos, vai dar 41 mil e alguma coisa. Não vou nem terminar a conta, certo? Então a Copa de 70 teve 52 mil torcedores por jogo, a Copa de 86 teve 40 e poucos mil torcedores por jogo. Então qual que teve mais público por jogo? A Copa de 70. Então ele está falando aqui das duas Copas que ocorreram no México, a de maior média de público foi a de 86. Não, tá errado. A de maior público foi a Copa de 70. E agora eu tenho que resolver entre essas duas aí. Uma delas é a certa e uma delas é errada. A Copa de 50 foi a que teve maior média de público. Copa de 50, tá aqui, foi no Brasil. O Brasil perdeu para o Uruguai, né? Então, olha, eu vou ter que fazer essa continha aí para saber a média de público. Agora, para ter certeza de que é mesmo a maior média de público, eu vou ter que pegar para todos eles, todas as Copas, fazer a divisão e ver a média. Então, para eu ter certeza absoluta, vai dar um pouquinho de trabalho. Na verdade, a de maior média, eu já fiz essa conta, foi a Copa dos Estados Unidos. Então, vamos ver a outra. O item B pode ser que ele seja o correto, então eu evito fazer essas contas todas de calcular a média de várias. Então, Copa de 1930, apesar de ter tido o jogo de menor público, não foi a Copa com menor média de público. Olha, realmente, essas duas primeiras Copas, a Copa de 1930 e a Copa de 1934, elas tiveram um público bem menor,
né? E o número de jogos também menor, ó. Começou com 18 jogos, 17, depois aumentou, aumentando. Então, vamos ver realmente qual dessas duas Copas aqui teve a menor média de público. Se ele está já dizendo que foi menor, vamos ver se é falso ou verdadeiro. Eu vou só comparar essas duas, vou ver qual que deu menor que a outra. Então vamos fazer essas continhas, não tem jeito, melhor fazer essas duas contas, já fizemos duas até agora, né? Vamos fazer mais duas, é melhor fazer só pouquinhas contas do que calcular para todo mundo. Então vamos fazer aqui, a Copa de 1930, ela teve, esse aqui é o público, 434.500, o número de jogos nessa Copa foram 18 jogos. Então vamos lá, 43, isso aqui vai dar 2, 36, 47, baixo 4, isso aqui vai dar 4, resto 2, 25, para 18, 7, 70, com 18, isso aqui vai dar 3, 54, 16, 160, com 18, isso aqui vai dar 8. Pronto. Então, a média de público da Copa de 1930 foi 24.138. Vamos fazer a mesma coisa agora para a Copa seguinte, a Copa de 1934. Então, isso aqui vai ser 395 mil dividido por 17. Engraçado, né? Teve um jogo a menos. Estranho. Então, 34, 2, 5, 55, 17, 51, são 3, resto 4, 40, 17, vamos dar 2. Opa, posso parar a conta aqui, não vou nem terminar. Vai dar 23 mil e alguma coisa. Então, olha só, a Copa de 1930 teve uma média de público de 24 mil e alguma coisa, e a Copa de 34 teve 23 mil e uns quebradinhos. Então, vamos ver o que ele está colocando aqui nessa opção, item B. A Copa de 1930, apesar de ter o jogo de menor público, não foi a Copa com menor média. Não pode ter sido mesmo, porque se a de 1934 teve um público menor, então não foi essa aqui a de menor público por jogo, né? Foi essa aqui. Então a resposta correta é o item B, e eu nem vou precisar fazer conta nenhuma aqui no item A, porque eu já vi que a item B é verdadeira. Questão número 2, vamos dar uma lida? Maurício quer colocar os números naturais de 1 a 14 no quadro abaixo, de forma que a soma dos números das verticais seja sempre a mesma. Ou seja, ele quer que a soma desse com esse seja a mesma coisa que esse com esse, esse com esse, esse com esse. São os números de 1 a 14. Então você tem que distribuir os números aqui de 1 a 14. Olha só, se você colocar 1 aqui e 2 aqui, você está frito, né? Porque aqui você já vai ter números maiores. A soma aqui de 1 com 2 vai dar 3. Se você for colocando os números seguintes, são números maiores. Então nunca vai dar 3 a soma. Então aqui o que você tem que fazer é o seguinte: coloca um número grande e um número pequeno. Por exemplo, eu posso colocar aqui o 1, eu vou colocar aqui o 14. Caramba, será que isso vai dar certo? 1 mais 14 vai dar 15 essa soma. A soma tem que dar a mesma coisa em todos eles. Olha, se eu colocar o 2 e o 13 aqui, eu também chego ao mesmo resultado. 2 mais 13 são 15. Poxa, aqui está dando 15, aqui está dando 15. Então, eu vou colocar os números menores aqui em ordem crescente e os números maiores aqui em ordem decrescente. Olha como é que vai dar certinho. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou colocar 12, 11, 10, 9, 8. E olha só, 7 mais 8, 15. 6 mais 9, 15. 5 mais 10, 15. 4 mais 11, 15. 3 mais 12, 15. Que sorte, hein? 2 mais 3, mais 13, 15. Aqui também 15, certo? O que ele está perguntando? Podemos afirmar que a soma será a soma que soma? A soma dos números na vertical. 15. Então, opção certa, letra E.
Vamos ver então a questão número 3. Ele coloca aqui um gráfico com despesas diversas ao longo do mês de dezembro de 2013. Então, esse gráfico aqui ele está me mostrando o valor em reais, e aqui, bom, está faltando um pedaço do gráfico que está aqui nessa outra folha. O que corresponde a cada despesa aqui? Então, a despesa com escola, cartão de crédito, financiamento do carro, plano de saúde, casa própria, luz, água, esgoto e lazer. Bom, a gente tem que saber que números são esses, né? Isso é uma coisa importante, senão a gente não resolve o problema. Aqui está marcando 1.200. Vamos colocar aqui R$1.200 com essa despesa aqui, que no caso é a escola. Bom, essa segunda aqui, que é cartão de crédito, isso aqui está marcando que não está dando para ver direito. A gente vai ter que prestar atenção. Olha, essa linha aqui, a gente tem que ver quanto que é cada divisão dessa. Aqui nós temos R$800, aqui temos 1.000. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. São 5 divisões e o total é de 800 até 1.000. Então tem 200 aqui. Então 200 são 5 divisões, que quer dizer que cada divisãozinha dessa representa R$40. Então esse número aqui seria 800 mais 40 mais 40. Isso, então isso aqui é 880. Essa despesa aqui é 880. A gente tem que fazer isso para todos os outros, tá? Então esse aqui, vamos botar uma régua, né? Fica mais fácil. Olha aqui. Se a gente então colocar esse, a gente vê que aquele número ali corresponde a 800, né? Olha ali, é exatamente o número 800. Nossa despesa aqui são R$800. Essa outra nós temos 600. Não estou conseguindo ver direito. Isso aqui são um pouquinho abaixo de 600. Então, é uma divisão abaixo de 600. Então, seria 560, né? 40 a menos. Então, isso aqui é 560 com esse item. Esse outro item aqui, nós temos outro ali que ficou pelo meio do caminho. Então, são 2 divisões abaixo do 800. Cada divisão são R$40. Então é só reduzir R$80, são 720 aqui. Tomara que eu não erre essas contas. Essa outra aqui, nós temos exatamente 200, uma despesa baixinha, né? Bom, depende, se for com balas, tá caro. Então vamos ver aqui, R$200 para essa despesa. E essa outra despesa aqui, eu vou ver por aqui mesmo. Aqui eu já tenho 200, eu tenho 2 divisões para chegar aqui, então são 280. Pronto. Se errar esse, errou esse também, né? Ok. Aí ele falou o seguinte: Maurício estudava numa escola particular, agora passou para o colégio militar, que bom, hein? E sua despesa escolar reduziu 88%. Então, isso aqui, que é a despesa escolar, vai reduzir 88%. Eu tenho que calcular 88% disso. Vamos com calma. Aqui, não existirá mais a despesa com financiamento do carro. O financiamento do carro é essa terceira despesa aqui, ó. Essa é quarta, né? Espera aí. Opa. Escola, cartão de crédito, financiamento do carro. Essa despesa de 800 não vai existir mais. Tá, o que o problema está perguntando? Podemos concluir que as despesas da família de Maurício no mês de janeiro de 2014 reduzirão em tantos por cento. Vou ter que calcular. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou calcular quanto que vai reduzir. As reduções nas despesas vão ser essas aqui, ó. 88% do gasto com a escola, que não vai ter mais, e a prestação do carro não vai mais ter, vai ser eliminada. Então, essa vai ser redução. Eu vou ter que calcular percentualmente quanto é essa redução, ou seja, em relação a esse total aqui. Então, eu vou ter que somar essas reduções aqui, a da escola e do carro. Vou ver quanto é que dá essa soma e vou dividir por isso aqui, ó. Vai dar uma porcentagem. Vamos fazer essas contas então. A primeira redução é a redução no custo com a escola, né? Então vai reduzir isso aqui, 88% de
do custo com a escola, que está lá na tabela, que são R$ 1.200. Vou ter que fazer essa continha aqui. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,88 vezes 1.200. Eu posso andar com a vírgula duas casas aqui, eu posso cortar 2 zeros aqui. Então isso aqui vai dar a mesma coisa que 88 vezes 12. Essas contas você tem que estar craque, que quando chega lá na hora, você tem lá os 9 minutos para resolver a questão. Se você ficar toda a vida fazendo uma conta, você vai sofrer, não vai conseguir fazer a prova toda. Ok? Então essa redução é isso aí, 88 vezes 12. Eu vou fazer assim que é mais fácil, 88 vezes 12. 2 vezes 88 vai dar 16, vai 176 e 1 vezes 88. Prontinho, isso aqui vai dar, que beleza, 6, 6, 7, 15, vai 10. R$ 1.056. R$ 1.056 corresponde a essa redução aqui de 88 sobre o custo anterior com a escola. E ele diz que também essa outra despesa aqui não vai ter mais, ó. Os R$ 800 com o carro já era, não vai mais ter essa despesa. Então, vamos somar isso aqui com R$ 800, que é a outra redução que ele vai ter. Então, R$ 1.856 é o total de redução que ele vai ter. Agora, eu tenho que saber quantos por cento isso aqui corresponde da despesa total. Da despesa total em relação a quê? Sempre quando você for calcular uma porcentagem, você tem que saber em relação a quê. Ó, podemos concluir que a despesa da família no mês de janeiro reduzirão em... quando você fala reduzir, é que você tinha um valor e aí você reduziu alguma coisa, vamos jogar para fora, isso aqui não gasta mais, e ficou um gasto menor. Então essa redução é em relação a isso ou a isso? Se ele está falando que vai reduzir, isso reduziu, deu isso. Quer dizer, reduziu este valor, aí vai dar um valor menor. Então eu tenho que calcular a porcentagem dessa redução em relação ao gasto, rabisquei a folha toda, né? Ao gasto original. Então vou ter que somar esses valores aqui. Ó, tem que somar esses valores que eu vou saber quanto é a despesa em dezembro de 2013. Vamos somar isso? 1.200. Vamos fazer com calma, né? Não precisa correr tanto assim. 880, 800, 560, 720, 200, 280. Isso aqui é quanto ele gastava em dezembro de 2013. Zero. Então, opa, vamos com calma. 14, 16, 24, 2, 8, 12, 20, 32... 36, vão 3, pronto. Então, antes o meu gasto mensal era esse, 4.640. Aqui o valor. Então, eu vou ter que pegar esse valor, 1.856, que é a redução, em relação ao gasto anterior, que era 4.640. Será que dá para simplificar, hein? Isso aqui dá para dividir por 4, ó. Se eu dividir por 4, isso aqui vai dar 450 mais 14, que é 464. Olha, isso aqui é 4 vezes 464. Que alegria! Tá? Isso aqui é o quádruplo de 464. E aqui eu tenho 464 também. Seria 10 vezes 464. Então eu corto 464 e vou ficar com 4 sobre 10, que é 0,4. Em porcentagem corresponde a quanto isso aí? 40%, né? Então, eu tive uma redução. Caramba, reduziu a beça, hein? Só por causa da escola e do carro. Então, a redução... Aqui, ó. Sempre antes de marcar a questão, você tem que ler novamente o que o problema está pedindo. Ó, aquilo ali é o resultado da minha conta, que deu 40%. Agora, vamos ver o que ele está pedindo. No fim desse período, a mercadoria foi oferecida em promoção. Ih, rapaz, espera aí. Seu problema é errado. Vê se pode. Seu problema é 4. Estamos no 3 ainda. Ai. Então, podemos concluir que as despesas da família de Maurício no mês de janeiro de 2014 reduzirão em... ele quer saber a redução. No caso, é redução em reais ou não? É percentual, né? Ele quer uma redução percentual, que é essa aqui, ó. 40%. Que bom, hein?
O problema 4 é um outro problema que envolve porcentagens. Também é correto falar percentagem, né? Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala do outro. As duas formas são corretas. Eu gosto de falar porcentagem. Muito bem. Esse tipo de problema, ele muitas vezes é uma pegadinha, que quando você fala em aumento ou diminuição, você tem que saber em relação a quê. Então, não tem aquele negócio, entendeu ou quer que eu desenhe? É que quando você desenha fica muito mais fácil de entender, né? Vamos desenhar isso aqui. Uma mercadoria tinha um preço, foi aumentado de 5% em relação ao ano anterior durante 2 anos. Então, ela tinha um preço, que eu não sei qual é. Aí teve um ano, teve um aumento de 5%. Ficou um outro P, né? Que vai ser o quê? 1,05P. Foi multiplicado por 1,05, que corresponde a um aumento de 5%. Aí depois, olha só, por 2 anos consecutivos, teve um aumento em relação ao ano anterior. Olha, quando chegou na hora do segundo ano, o aumento foi em relação a P ou foi em relação a esse outro ano aqui? Ao ano anterior. Então, ele vai ser mais 5%. Quanto vai ser aqui? 1,05 vezes 1,05. Então, ele vai sofrer 2 aumentos. Tá certo? Esse aumento aqui em relação a este ano aqui. Se fosse em relação ao primeiro ano, seria 5 mais 5, 10. Então toma cuidado que existe pegadinha com isso. Às vezes ele fala aumento em relação ao primeiro ano. Então é 5% aqui mais 5% desse aqui. Então 5 mais 5, 10. Agora assim não. Assim são aumentos consecutivos. Ou seja, ele vai incidir, esse segundo aumento vai incidir sobre esse valor daqui, não sobre esse. Então a gente, para saber quanto vai ser o preço no segundo ano, eu tenho que multiplicar por 1,05 2 vezes. Não é só somar 5 mais 5, vai dar errado. Então vamos fazer essa continha aqui. 1,05 multiplicado por 1,05. Que alegria essas questões no colégio militar. Tem tantas continhas simpáticas, né? 5 vezes 5, 25. E aqui vai ficar 1. 0, 0, 0. E aqui 1,05. 5, 0, 1. Aqui que a gente erra, né? Se não prestar atenção. Quantas casas decimais? Eu tenho 2 casas aqui, 2 casas aqui, então eu vou ter 4 casas no resultado. Vamos somar isso aqui. 5. Tá certa essa conta? Tá vendo? Não prestei atenção, errei na conta. Vamos fazer devagar isso aqui, ó. 1,05 vezes 1,05. Você tem que correr, mas nem tanto, né? Está bem treinado. Então vamos lá. Isso aqui vai dar 25. Ó, 5 vezes 25. 5. A vírgula eu coloco no final. Vão ficar 4 casas depois da vírgula. 0, 0, 0. Então não tem nada aqui. Então 1 vezes isso. 1,05 vezes 1. Vai dar 1,05. 5, 0, 1. Pronto. Somando tudo. 5, 2, 5, 5, 10, vai 1, 11 e 1. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Quando eu multiplicar, vão ficar 4 casas depois da vírgula. Beleza. Então, a mercadoria custava 1 unidade, vamos chamar de P. Na verdade, eu não preciso saber qual é o preço original, eu posso considerar que o preço original era 1, porque ele não quer saber o valor. Ele quer saber se foi maior ou menor. Então é como se uma mercadoria custasse R$1. Eu posso chamar de R$1, pode chamar de X, pode chamar de P, não importa. O resultado no fim vai ser o mesmo. Então esse aqui é o preço depois de 2 meses. Aí, depois desse período, quando a mercadoria estava com esse preço aqui já, foi feita uma promoção e o preço foi reduzido em 10%. 10% de desconto. Então eu tenho que aplicar 10% de desconto em cima desse preço. Né? 10%. Como é que você faz para tirar 10%? Ou você subtrai a 10ª parte disso, né? Ou então você multiplica por 0,9, dá no mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair a 10ª parte disso. 1,1025. Vou subtrair a 10ª parte disso, que seria tirar 10%. Então a 10ª parte disso é quanto? Anda com a vírgula uma casa, vai dar 0,1103.
2,5. Que beleza, eu adoro essas continhas. Então vamos fazer a subtração, ver quanto é que dá isso. Aí eu vou ver se isso aí vai dar maior ou menor do que o preço original. Vamos ver quanto é que dá. A vírgula fica aqui. Então olha só, isso aqui é o preço depois dos dois aumentos de 5% que deu isso e depois de tirar 10% do resultado. Então o preço original era 1 e o preço depois desses dois aumentos e desse desconto deu isso, 0,9925. Quer dizer, é menor, não é isso? Olha o que o programa está perguntando. Você sempre tem que, antes de marcar a resposta, ler de novo o que o problema pede. No fim desse período, a mercadoria foi oferecida em uma promoção de 10%. O seu preço inicial será maior ou menor ou igual ou metade ou dobro que o preço final. Então eu tenho que comparar o preço original com o preço final. Ah, o meu preço inicial era 1, eu chamei de 1 aqui. Então 1, que é o preço inicial, ele é o que em relação ao preço final? Maior, menor, ele é o que? Menor, maior, né? Olha aqui, maior que o preço final. O preço inicial era 1 e o preço final era esse. Então o preço inicial era maior que o preço final. Opção correta, letra B. Vamos à quinta questão. Está aqui o enunciado, leia por favor. Olha, durante o mês de abril, a loja vendeu 60 computadores por um preço de R$ 1.500 cada um. No mês seguinte, a loja diminuiu o preço de cada computador em 15%, e aí vendeu mais, teve um aumento de 20% nas vendas. Quer dizer, o preço do computador diminuiu 15%, mas o número de unidades vendidas aumentou 20%. Bom, então pode ter vendido mais, né? Ou menos, vamos ter que calcular isso. O que o problema está pedindo aqui? Quanto a loja recebeu em maio a mais do que em abril? Eu vou ter que calcular então quanto que aumentou. Olha, no mês de abril, a loja vendeu 60 computadores e cada computador custou R$ 1.500. Então, total das vendas no mês de abril, só multiplicar, isso vai dar 1.500 vezes 60, vai dar 90 mil. Agora, eu vou calcular qual é o novo preço e quantas unidades vendeu, multiplicar, e aí vou ver o que aumentou, o que diminuiu, para poder responder o que o problema pede. Então vamos ver aqui, ó. No mês seguinte, a loja diminuiu 15% no preço de cada computador. Então eu vou ter que pegar esse 1.500, que é o preço original, e tirar 15% disso. Continhas. Olha, 15% de 1.500 vai dar 225. É só você multiplicar. 0,15 vezes 1.500, aí você subtrai. Ou então, se você quiser, você multiplica, tira 85% disso, que é o preço que ficou. Então, a redução no preço do computador é 0,15 vezes 1.500. Isso é o que reduziu. Eu posso matar dois zeros aqui e andar duas casas com a vírgula. 15 vezes 105. Está errado isso. 15 vezes 15. Isso aqui vai dar R$ 225. É o abatimento, o desconto. Então o preço novo do computador vai ser 1.500 menos isso. Então vai dar 1.275. Pronto. Então é isso aqui, menos 15% vai dar isso aqui, 1.275, tá certo? E teve um aumento de venda de 20% na quantidade, ó. Houve um aumento de 20% nas vendas. Então, isso aqui, ele vendeu
60 unidades mais 20% de 60. Quanto é 20% de 60? É 12. Então ele vendeu 60 mais 12. Ele vendeu 72 unidades. Ou então você pode multiplicar por 1,2, né? 60 multiplicado por 1,2 vai dar isso aqui. Agora, uma continha bem simpática que a gente vai fazer para descobrir qual foi o total de faturamento em reais, né? Quanto que ele vendeu. Vamos fazer essa conta então? Adoro fazer conta. 1.275 vezes 72. Joia. Vai ter vírgula? Não, essa aqui vai dar um número inteiro mesmo. Então vamos ver. 10, 14, 15, vai 1, 4, 5. E aqui 2. Certo? 2,550 e 7 vezes isso vai dar 7 vezes 135. 3, 49, 52, vai 5. 14, 5, 19, vai 1, 7 e 1, 8. Que alegria! Agora soma. 0, 10, vai 1, 8. Não vai nada. 1. 8, vai dar 1, vai 1, 91.800. Então isso aqui vai dar 91.800. Então, devido a essa redução no preço do computador, ele vendeu mais computadores. E o que ele recebeu foi uma quantidade, um valor maior. Então, ele aumentou quanto? O que o problema pergunta aqui? Quanto? Quer dizer, ele está falando de din-din, né? Quanto é dinheiro? Quanto a loja recebeu em maio a mais que... Bom, a mais é só eu ver daqui para cá quanto que aumentou, né? De 90 mil para 91.800, o que aumentou é isso menos isso. Vai dar R$1.800 que aumentou. Então, tá aqui, ó, opção correta, letra B.